Fala, meus amigos. Certinho com vocês? Deixa eu dar uma ajeitada na luz aqui. Acho que vai ficar bom. Não sei se está muito escuro aí, espero que seja bom para vocês. Pessoal aí que vai entrando, tudo bom, pessoal? Estamos aqui ao vivo mais um Terapia Express. Toma uma aguinha. Correria maluca hoje. Acabei de atender uma paciente, tá? Minha irmã chegou para trazer um presentinho para Inês ali. Peço desculpas aí uns minutinhos de atraso, mas aqui estamos. Estamos ao vivo, né, para mais uma live. Deixa eu mandar aqui. Mandando para os últimos aqui daqui receberam. Isso aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa live aqui. À medida que o pessoal for entrando também, depois vai ficar salvo. Também quem estiver lá no grupo do Telegram vai receber, juntamente com os exercícios, que é sempre muito importante. Vamos lá, pessoal. Eu não sei se vocês viram, né? Que a gente está aí a gente está vivenciando aí um trio de lives, né? Um trido. É uma série aí de 3 lives falando sobre lidando com a carência afetiva, longe de esgotarmos aí o tema, né? Longe de esgotarmos aí tudo que poderemos falar sobre carência afetiva. A gente trabalhou algumas questões. Trabalhou uma questão do carente bonzinho, do carente rebelde. Eu recomendo vocês a darem uma olhada, em especial na última live. A última live eu fiz um resumão, assim, então ela ficou bem um coração. A live do meio, ela ficou bem um coraçãozão, assim, com um tema bem desenvolvido. Então eu recomendo que você possa dar uma olhada na live anterior, que ficou lá no nosso feed. Mas hoje, de forma especial, né, gente, para encerrar aqui a nossa série, né, para encerrar a nossa série, a gente vai falar sobre os afetos refinados e os afetos integrais. Que nome estranho é esse? A gente até brincou, né, no nossa postagem, no nosso convite para a live, né, que esse perfil não virou o perfil Nutri Fabiano Dias. Não virou. Né, não estou falando aqui de alimentação. Né, eu estou falando para vocês de amadurecimento, de psicologia, de desenvolvimento da personalidade. Eu estou falando sobre relacionamento. Aquilo que a gente sempre falou no nosso Terapia Express. Mas o pessoal chegou agora, o pessoal estava ali resolvendo problemas pessoais ali, né, no banheiro. Mas fique tranquilo, a gente acabou de começar. Então, se você pode ter olhado lá no post e falar, que estranho, o Fabiano vai falar de integral, de refinado, que tema é esse que o Fabiano vai desenvolver agora? Aí chegou o Miguel, ó, Miguel recém-casado, olha, noivinho fresco, ó. Bem-vindo aí, Miguel, e parabéns aí pelo seu casamento. Que Deus abençoe muito vocês. Então, para a gente falar sobre alimentação, né? Por que a gente está falando de alimentação? Por que a gente está falando sobre alimentação? Porque a gente vai fazer um paralelo muito interessante da nossa afetividade, da questão da carência afetiva, principalmente da questão da nossa afetividade com a questão da alimentação. Então, a gente está falando um pouquinho sobre, né, alimentação para servir como essa base analógica aqui, metafórica. O que é um alimento refinado e o que é um alimento integral? Eu acho que é importante a gente olhar isso, né? O que é um alimento refinado? Então, a gente tem lá açúcar refinado, trigo refinado, a gente tem, né, esse pão que a gente come normal são pães feitos de farinha, né, de trigo refinada, e a gente tem aquele que é integral. Então, aquele alimento que é refinado é como se ele foi passado por um processo maior do que os outros alimentos e foi deixado ele mais simples possível. Então ele fica cada vez mais simples possível para eu me alimentar. É como se esse alimento refinado, quando eu como, o meu corpo ele precisa fazer menos processos, porque esse processo já foi feito anteriormente, digamos assim, tá? Grosso modo. Então um alimento refinado é um alimento que é mais gostoso, cara. Se eu for pegar um pão e um pão integral, qual pão é mais gostoso de comer? Qual pão que você come mais? Com certeza é um pão refinado, de farinha refinada. É a mesma coisa do açúcar, né? O açúcar que é mais palatável, que se dissolve melhor, que é mais absorvível, é um açúcar refinado. Então, os alimentos refinados são alimentos que são mais gostosos, são mais fáceis da gente comer, são mais simples da gente absorver, mais simples da gente digerir.
Todo alimento refinado é assim. E quando a gente se alimenta come um alimento refinado, a gente sente mais prazer, é mais gostosinho. Ao mesmo tempo que esse alimento engorda mais fácil, porque ele exige menos do seu organismo na hora de digerir. E também acontece que quando você come esse alimento, ele te sacia menos. Quando você come um alimento refinado, a tendência é que você sinta fome mais rápido. Você já reparou que às vezes você vai no McDonald's e come aquele lanchão, e se você comesse a mesma quantidade de comida, né? Só se for alimentos. Aqui, então, o Jonas está dizendo que alimentos refinados só se for da Celebrare Box. É, realmente, refinado só da Celebrare Box, daí não tem problema, né? Porque Celebrare Box são alimentos finos, muito especiais, produzidos aí pela minha irmã. Mas quando a gente come, né, um alimento refinado, como eu estava falando para você, a tendência é que, você estava falando do McDonald's, né? Você come, por exemplo, uma comida no McDonald's, às vezes você come a mesma quantidade que você comeu no outro restaurante, mas parece que você sente fome mais rápido. Você sente fome mais rápido. Então isso acontece com aquele alimento que é mais refinado, que é mais simples do seu organismo digerir. Ele é mais gostosinho, ele te dá mais prazer, mas ele te dá mais fome rápido, logo você come mais, logo você engorda, e isso acaba te fazendo mal. Quando a gente está diante dos alimentos integrais, são alimentos que não são tão gostosos igual os alimentos refinados, mas eles trazem uma riqueza nutricional um pouco maior e eles fazem o seu organismo trabalhar mais. Então ele dá um pouco mais de trabalho para o organismo e esse trabalho que ele dá já coopera para a saciedade e já coopera até mesmo para o emagrecimento. É como se o seu organismo gastasse mais caloria absorvendo o alimento integral do que ele gasta para absorver um alimento refinado. Logo, você já está gastando um pouquinho. Ele é menos prazeroso de início, né? Às vezes você come um pão integral, às vezes não é tão gostoso igual comer um pão refinado, de farinha de trigo refinado. Talvez ele exige um pouco mais de esforço ali para finalizar, mas ele também vicia menos e ele te sacia por mais tempo. Então a tendência é que você consiga comer menos durante o dia, porque você está comendo alimentos que estão aos pouquinhos sendo digeridos no seu organismo, não tão rápido assim. Então logo o seu organismo não pede mais. E isso também acontece também pela questão do pico glicêmico. Um alimento refinado, ele dá um pico glicêmico muito mais rápido. Porque logo que ele chega no seu organismo já quebra, ele já vira açúcar e você já sente esse pico. Só que logo você sente aquela queda, uma sensação parecida com uma hipoglicemia, você sente mais fome. O que não acontece com o alimento integral. Por isso que eles falam muito sobre índice glicêmico dos alimentos e carga glicêmica dos alimentos, é um pouco sobre isso. Nossa, Fabiano, mas você está falando só sobre nutrição? Você está falando, Fabiano, de nutrição aqui, né? O alimento refinado é mais fácil de você digerir, ele é mais gostosinho, ele te dá mais prazer, mas ele sacia menos e ele vicia. E o alimento integral, ele é melhor, dá menos pico glicêmico, exige mais do seu organismo, e embora ele não seja tão gostoso quanto o refinado, ele te sacia por mais tempo, logo você come menos, é melhor para sua saúde. Certo? Certo. Mas não é só sobre isso que eu vou falar para vocês. Eu vou falar que além de alimentos refinados e alimentos integrais, a gente também tem afetos refinados e afetos integrais. A gente tem relacionamentos refinados que são gostosinhos, que são prazerosos, mas que no final eles te deixam com mais fome. É como se você ficasse com uma carência nutricional, no caso dos alimentos. Aqui você fica com uma carência afetiva, que é o tema do que a gente está trabalhando aqui. Os alimentos refinados, eles saciam menos. Os afetos refinados, eles saciam menos. Então, o que é um afeto refinado, Fabiano? O que é um afeto? Aqueles afetos excessivamente sentimentais. Eu fiquei tentando lembrar alguma coisa que deixasse isso bem claro. Então, eu não sei qual é a idade de vocês que estão me assistindo, mas digam aí no comentário se você é da época do Orkut. Se você for da época do Orkut, fala, eu sou da época do Orkut, eu escrevi a mensagem no scrapbook das pessoas, né? Deixava um scrap para as pessoas, tá? Então, se você era da época do Orkut, se você não é, eu vou explicar. Existia o negócio no Orkut, quando você abria a página da pessoa, tinha lá as informações sobre a pessoa, e existia um negócio que você tinha embaixo, que eram os depoimentos, ou testimonials, né? Esses depoimentos, esses testimonials, eles eram sobre
Você falava, você escrevia uma mensagem para a pessoa lia, aprovava e aquilo lá ficava fixo. Então era como se fosse uma recomendação que você tinha da pessoa. Então vamos lá, você entrava no Fabiano hoje, se entrasse no do Fabiano, se hoje tivesse Orkut, quando você entrasse no Fabiano ia ter lá provavelmente um testemunhos da Carol, dizendo, é o melhor marido do mundo, é o cara muito bom, bonzinho, perfeito e tal. Tô brincando. A minha mãe tá dizendo que o Orkut é da época dela. Vários scraps. Então, você entrava no perfil da pessoa, você tinha aqueles depoimentos. E os depoimentos, você falava que a pessoa era perfeita, ai, te adoro, né? Todo mundo adora, né? Te adoro você, ai, te amo, você é um amor, muito lindo, lembro daquele dia que a gente se conheceu. Você se falou 2, 3 vezes, usava Orkut na Lan House, olha só, na Lan House a gente ia jogar CS ou Battlefield e matava a aula lá na ETEP, essa era a minha época. Mas a gente ia... Então, de repente, você tava lá no Orkut, recebendo vários testemunhos. Só que hoje você não recebe testemunhos mais, porque você não tem mais o Orkut. Só que esses relacionamentos, esses afetos refinados, são mais ou menos igual que esses testemunhos. Você esquece os defeitos, você esquece. O pior era aceitar o depoimento que não era para aceitar, né? Tinha isso também. Então, assim, os relacionamentos refinados são esses relacionamentos de depoimento de Orkut, de testemunhos do Orkut. Você quer viver na base desse te adoro, ai, você é perfeitinha, você é legal. São excessivamente sentimentais e superficiais, né? Esses são os relacionamentos refinados. O relacionamento refinado, ele vive simplesmente de reforços e recompensas. Ele precisa todo momento ser reforçado. A todo momento precisa receber um reforço positivo. Você quer um reforço positivo? Tá na psicologia comportamental, a gente tem aquela historiazinha do ratinho, lembra? Aquele ratinho na gaiola, aquela gaiolinha de Skinner e tal. Você ia lá e o ratinho, ele comia, ele batia no negocinho e ele recebia a recompensa da comida. Então você ficava treinando o ratinho a bater ali para receber a comida. Toda vez que ele batia, ele recebia comida. Quando ele não batia, não chegava comida para ele. Então ele condicionou: se eu bato aqui, chega comida. Então ele fica condicionado sempre a bater ali para receber a comida. Então a gente fala que isso é um reforço positivo, né? Então tem esses relacionamentos refinados, eles são baseados em reforços. Você precisa totalmente estar reforçando a pessoa para ela se sentir amada, porque ela é carente. Porque o relacionamento refinado, ele não sacia, ele não mata a fome, ele deixa a pessoa em deficiência nutricional, né? É um afeto desnutrido. A pessoa que vive na base desses relacionamentos refinados, ela precisa toda hora ser reforçada e toda hora receber recompensa. Então vicia. E é uma pessoa que acaba se tornando muito mimimi, muito chatinha, porque se ela não recebe a recompensa, ela vai reclamar, ela vai se sentir triste, ela vai se sentir depressiva, vai se sentir frustrada. Então, ela não sabe lidar com as contrariedades. Então, acaba se tornando uma pessoa mais mimizenta mesmo. Acaba ficando uma pessoa mais chatinha, porque ela não sabe lidar com suas contrariedades. Já os relacionamentos integrais são aqueles relacionamentos que a gente entende que tem amor, que o relacionamento tem que ter amor, mas também tem que ter perdão, tem que ter misericórdia, tem que ter sacrifício. Esses são os relacionamentos integrais. Os relacionamentos integrais, eles não são relacionamentos de mundo perfeito, de mundo ideal. São relacionamentos reais. São relacionamentos que pisam no chão duro, que estão instalados no chão duro e que sabem que as pessoas vão falhar, vão errar e mesmo as pessoas que eu amo e que querem meu bem vão errar e eu preciso entender isso, tá? Todo relacionamento profundo, de verdade, ele toca nas nossas falhas. Todo relacionamento profundo, ele precisa tocar nas nossas falhas. É natural isso. Então você vive num casamento. Quem aqui, né, se casou, sabe que quando a gente casa, a gente vive, né, debaixo do mesmo teto, a gente vai tocar a falha do outro. E aí, se eu vou para um relacionamento de um profundo igual um casamento, vivendo a base de afetos refinados, eu vou viver frustrado, porque eu vou ficar querendo reforço e recompensa, eu vou querer pessoas perfeitas, eu vou querer pessoas perfeitas a todo tempo. Então, todo relacionamento profundo, ele vai tocar na falha do outro. E aquele que está acostumado apenas de afetos refinados, apenas de gostosinho, não vai resistir. Muitos casamentos têm terminado, muitos relacionamentos têm terminado, muitas famílias têm se destroçado porque estão desnutridas afetivamente.
desnutridas afetivamente, vivendo apenas na base de afetos refinados, fáceis de digerir, gostosinhos, mas superficiais que não saciam. Para um relacionamento, né, dar certo e chegar no profundo, ele precisa de afetos integrais. Ou seja, ele precisa de compaixão, precisa de misericórdia, precisa de doação sincera, ele precisa de uma entrega sincera, ele precisa entender que precisa de sacrifício, é necessário sacrifício para amar de verdade. Mas aquele que está viciado nos afetos refinados, ele não vai entender isso. 2 exemplos, não é, para a gente poder fechar essa nossa live, para a gente poder, né, viver esse Terapia Express aqui de forma rápida e prática. Santa Teresinha, a gente comemorou Santa Teresinha no sábado passado, né, dia 1º de outubro. Santa Teresinha, diz que quando Santa Teresinha estava lá no convento, no mosteiro dela, no convento, ela tinha uma irmã que ela tinha muita dificuldade, uma irmã que era muito chata. E ela queria agradar o coração de Deus, né? Se não me engano, a palavra que ela usava era faire plaisir. Ela queria dar prazer, agradar o coração de Deus. E para agradar o coração de Deus, ela resolveu então que essa irmã, que era a mais chata, que ela tinha mais dificuldade, seria a irmã que ela iria tratar de forma melhor. Ela iria tratar essa irmã da melhor forma possível. Tanto ela fez isso que quando Teresinha morreu, a irmã jurava que a Teresinha, que para Teresinha ela era a irmã favorita, que ela que Teresinha amava. Ela falou: nossa, Teresinha me adora, Teresinha gosta tanto de mim. E na verdade não, era a irmã mais chata. Você vai ver nos escritos, é a irmã mais chata, que mais enchia o saco de Teresinha, que Teresinha menos suportava. Mas ela escolheu ir além. Ela escolheu um afeto que realmente sacia e que realmente preenche. Um afeto integral. E acho que deu uma queda, não sei se já voltou. Voltou, pessoal? Se voltou, vocês me falam aí. Não sei se caiu. Voltou, pessoal? Se voltou, vocês me dão um toque aí, só pra gente poder continuar. Que aqui tinha dado uma travadinha. Vou guardar aqui pra ver se vocês já falaram que voltou. Maravilha! Obrigado, Kelly. Obrigado, Kelly. Vamos embora, então. Tava falando, então, de Teresinha, né? Teresinha, ela escolheu um afeto integral. Ela escolheu esse afeto que realmente preenche, que realmente sustenta. E, por fim, para a gente poder finalizar, eu acho que um exemplo muito bom é do santo que nós vamos comemorar amanhã, que é São Francisco. É São Francisco de Assis, amanhã é dia de São Francisco de Assis. E vocês já sabem o quanto a minha família foi convidada a estar próximo dos santos franciscanos, né? Com Santa Clara, com a história da Clarinha. E aí isso me fez ficar mais próximo de São Francisco e gostar. E estou numa fase de enamoramento aqui com São Francisco. E amanhã a gente comemora então São Francisco, né? Hoje é o último dia da novena dele. Amanhã a gente comemora esse santo pobrezinho de Assis. São Francisco, não sei se vocês conhecem a história dele. Se não conhecem, eu convido vocês a assistir aquele filme Clara e Francisco, muito bom. Procura, que tem no YouTube, né? Tá aí, acho que parte 1, parte 2, mas tem no YouTube de graça lá. Tá? E São Francisco, ele começa, né, toda a caminhada dele com uma proximidade com os leprosos. Na época a lepra não tinha cura ali, era uma doença que ninguém queria chegar perto. A pessoa que pegava a lepra, ela era condenada à exclusão total. Ela tinha que ficar sempre com um sininho para avisar quando ela estava chegando, para que as pessoas pudessem fugir dela antes e não ter contato com ela. Ou seja, ela precisava avisar os outros que ela estava chegando para que as pessoas fossem embora. Porque se ela não fizesse isso, ela ia apanhar ou podia até ser morta. Porque as pessoas tinham tanto medo de pegar a lepra. Então, a pessoa que se tornava leprosa naquela época, a lepra definia a pessoa. A pessoa se tornava o leproso, a leprosa. Ela perdia toda a sua pessoalidade. Não era só sua forma física que começava a definhar, mas todo o seu ser, porque a pessoa era tratada como um doente mesmo, só a doença. Ele se tornava a própria doença. E o que muda, né, com Francisco, quando Francisco se relaciona com esses leprosos?
Francisco, ele vê uma pessoa e essa pessoa tem lepra. Mas ele não vê o leproso. Ele olha através da lepra, mas vê a pessoa. Por isso ele encontrava Cristo na pessoa, porque ele enxergava a pessoa, ele não enxergava a lepra. Ele olhava para o leproso e via além da lepra. Então a pessoa se tornava uma pessoa única, irrepetível, exclusiva diante de Francisco e que tinha lepra. Então ele beijou o leproso, porque se ele olhasse só a lepra, ele não beijaria o leproso. Mas ele se encontrou com aquela pessoa, apesar de suas lepras. Amigos e amigas do Terapia Express, quem somos nós se não leprosos, vivendo e nos relacionando uns com os outros? E quantas vezes a nossa lepra se torna aquilo que nos define? Aquele cara lá, o preguiçoso, aquele cara lá, o reclamão, ou você fala para sua esposa, você é brigona, você é isso, você é aquilo, você é devagar, você não faz nada, você passa a definir as pessoas. Passou uma moto aí, legal, você não é só um barulho, você é um motoqueiro, uma pessoa, né? Então a gente passa a definir as pessoas por características que nos incomodam. Você passa a definir seu esposo com uma série de características que te incomodam. E ele para de ser a pessoa que você ama e que você chama pelo nome. Ele passa a ser o preguiçoso, o não faz nada, o brigão, o implicante, o arrogante. E você para de olhar para ele como uma pessoa. Então, para finalizar essa nossa série, eu convido você a buscar viver afetos realmente integrais, afetos que saciam. E, a exemplo de Francisco, a olhar para as pessoas como pessoas. Não olhe somente para a lepra das pessoas. Olhe para as pessoas. Quando um leproso chegava diante de Jesus, o cego chegava diante de Jesus, Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Para a gente, talvez fosse óbvio. O cego diante de Jesus quer enxergar. O leproso diante de Jesus, ele quer a cura. Mas Jesus pergunta, porque Jesus não está vendo só o cego. Jesus não está vendo só o leproso. E essa é a realidade que a gente deve buscar viver nos nossos relacionamentos, para que a gente não esteja desnutrido afetivamente, para que a gente não viva um casamento, um relacionamento, uma vivência familiar, nosso relacionamento no trabalho, de forma desnutrida. Então, um grande passo hoje aqui é olhar a pessoa através de sua lepra e não olhar somente a lepra. Lembro que uma vez eu fui numa palestra e um padre falava assim: você não é os seus sapatos sujos. Seus sapatos sujos não te definem. Então é isso, a sua lepra ela não te define. A lepra do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa no trabalho, daquela tia chata que pergunta toda vez se você não vai casar logo. Ela não é aquela lepra. Ela é uma pessoa que tem lepras, que precisa de cuidado, precisa de carinho. E nem sempre, às vezes, você precisa se relacionar constantemente com ela, mas você precisa olhar para aquela pessoa como uma pessoa digna de receber o seu perdão, a sua misericórdia e talvez, por que não, o seu sacrifício. Beleza, pessoal? A gente volta semana que vem com Terapia Express, aí começamos, né, os temas aleatórios novamente, mas eu não quero que você deixe de entrar no nosso Telegram, tá? Porque lá no Telegram a gente consegue passar alguns exercícios, consegue trocar uma ideia diferente, e eu acho que isso pode ajudar bastante a gente a crescer, porque é uma outra forma da gente ir além no nosso Terapia Express. Beleza, pessoal? Eu agradeço muito vocês por tudo que a gente viveu nessa série, nesses 3 episódios do Terapia Express, mas semana que vem a gente tem mais, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem pra mim na caixinha, manda mensagem no direct, e a gente vai seguindo aí. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e São Francisco, rogai por nós. Tchau, tchau, pessoal!